Olha, o que acontece quando o feltro tá muito molinho? Isso é muito comum de acontecer em feltros em tons de bege, marrom e no caso aqui no caramelo Havaí. Então, eu percebo que ele está extremamente fino, molinho e transparente. E eu quero um rosto firminho. Então, no corpinho, eu risquei uma vez no feltro, costurei do avesso, desvirei, enchi, fiz da mesma forma nos bracinhos e nos pezinhos, tranquilamente. Porém, no rosto, eu não quero que o rosto deforme, porque dependendo o modo como eu recortar o feltro, ou ele vai ficar achatado, porque ele vai alongar para os lados e ele vai diminuir a cabeça, então ele vai ficar achatado, ou ele vai ficar alongado, que ele vai crescer para cima e para baixo. E eu não quero. Ó, eu fiz aqui uma vez no feltro e enchi para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando. Olha, o molde é dessa forma. Veja como a cabeça é redondinha. E olha como ficou extremamente alongado. Veja a diferença aqui, ó, por baixo. Tá vendo? Sobrando um dedo praticamente de cada lado. E aí a cabeça ficou extremamente alongada. Olha aqui embaixo, ó, tá vendo? Um dedo aqui embaixo, aqui em cima sobrando. Então, como que eu procedo em casos assim? Quando a gente percebe que o feltro tá muito fininho, eu costumo fazer dessa forma. Eu recortei aqui no feltro uma vez, vou pegar a cola de silicone e vou passar aqui, ó, um pouquinho. Vou espalhar por todo o rosto aqui, ó, porque eu vou dublar isso daqui. Eu não vou passar muita cola, porque dependendo, a hora que eu for afundar os olhinhos, pode ser que ele fique muito ruim para afundar. Então, ó, passei um pouquinho de cola de silicone e juntei em outra camada de feltro aqui, tá? Aí, eu vou pegar o cabelo, vou passar cola aqui no cabelo, na parte da frente, tá? Do cabelinho. Ó. Isso tanto para a Eva quanto para o Adão, tá bom? Isso é pra, toda vez que vocês perceberem que o feltro está muito mole, vocês podem fazer dessa forma o rostinho, tá? Ó. Fixei aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma costura aqui, ó, na parte da frente do cabelinho. E vou fixar esse cabelo na cabeça antes de recortar, refilar aqui, porque essa parte maior aqui me dá mais estrutura na hora de costurar. Isso é porque eu vou passar essa costura aqui à máquina, tá? Se você for passar essa costura aqui à mão, você não precisa dessa parte aqui. É só você recortar, colar, já pode refilar e aí você cola a parte do cabelinho e faz as costuras normalmente antes de juntar a outra parte da cabeça, tá bom? E ó, vocês precisam prestar atenção num detalhe. Se vocês riscaram dessa forma aqui, vocês recortem um outro pedaço de feltro para colar no mesmo sentido. Não colem assim, por exemplo, porque senão esse daqui vai estar em um sentido e esse daqui vai estar em outro sentido. E aí pode dar confusão e essa cabeça ficar toda torta. Imagina um tecido que tem uma trama, tá? O feltro não tem a trama que o tecido tem, mas imagina a trama do tecido, ela tem um sentido. Então, vocês vão imaginar a mesma coisa aqui e vão colar no mesmo sentido da trama, para não enviesar, para não dar nenhum tipo de problema aqui na hora de encher essa cabeça, tá? Então, colou assim, riscou e recortou assim, cola dessa forma aqui, tá bom? Ó, tá vendo? Passou a costura só aqui na parte de baixo, ó, da frente, porque aqui em cima nós vamos costurar na hora de fechar a cabeça. Aí vem aqui e refila isso daqui, ó, um pouquinho para dentro, tá? Lembrando que esse processo você só vai fazer caso o feltro esteja muito mole,
tá bom? Porque caso contrário não há necessidade de você fazer essa cabeça dublada, tá? Porque é economia de feltro. Aqui nós vamos economizar se a gente fizer dublado, por quê? Porque corre menos risco de dar errado. Porque quando o feltro tá muito molinho, ele esgarça muito facilmente, tá bom? O que é esgarçar? É abrir buracos mesmo, gente. Vai abrir buracos por onde a fibra vai sair com mais facilidade. Então, ó, feito isso, eu tenho aqui a parte de trás da cabeça já pronta, ó, recortado com um pouquinho pra dentro, ó, tá vendo? Nós vamos unir frente com a parte de trás, vamos costurar isso daqui certinho, vamos isolar a orelha, tá bom? Igual nós fizemos na outra cabecinha, e vamos fazer o preenchimento normalmente dessa cabeça, tá? Ó, orelha isolada, tá vendo? Orelhinha isolada com ponto atrás ou ponto reto da máquina, cabecinha costurada, ó, tá vendo? Caseada aqui, até aqui de marrom, depois caseado tudo isso daqui, ó, com a linha na cor da pele, e casei até aqui, deixei um espaço aqui pra gente preencher. Nesse momento, eu posso fazer o gabarito do rosto, tá? Eu marquei a posição dos olhinhos, porque depois que encher, a gente só corrige pra ver se vai ficar nessa posição mesmo, tá? Ó, fiz uma boquinha aqui, que eu tô pensando se eu vou fazer ela pintada ou não, tá bom? E agora é só encher. Para encher, eu gosto sempre de utilizar uma base para ir apertando assim, ó, para ir segurando, para evitar ficar manuseando, porque assim, quando a gente não manuseia muito, não sai muita bolinha, tá bom? Principalmente quando o feltro tá bem fininho dessa forma, senão fica aquele aspecto feio, desgastado. Então, quanto menos vocês manusearem a parte de cima do rosto, melhor, tá bom? Então, eu vou fazer o enchimento aqui agora para vocês acompanharem aí comigo. Eu vou enchendo aos pouquinhos, sem economia de enchimento nesse momento, porque é o enchimento que vai dar o formato, né? Vai modelar o nosso rostinho. Então, eu não gosto de economizar no enchimento. Eu vou colocando aos pouquinhos e vou empurrando no sentido da costura, tá? Nas extremidades aqui, ó. Primeiro na bochechinha. Eu utilizo esse enchedor de bonecas, que é muito barato e o custo-benefício dele é excelente. Já faz uns 7 anos que eu tenho esse enchedor de boneca aqui. Ele é excelente, gente. Eu posso até deixar o link dele para vocês, tá bom? Ó, vocês, com o enchedor, vocês empurrem bem o queixinho aqui, ó, pra marcar bem o queixinho dela, tá? Então, quando eu quero encher bem um lado, por exemplo, eu quero encher esse lado aqui, então, se eu deixar assim, fica canhoto pra mim, fica ruim. Então, eu viro pro outro lado pra poder empurrar bem a fibra e ficar bem certinho. Aí, se eu quero encher desse lado aqui, eu viro novamente e vou empurrando sempre pro lado direito, que é o lado que fica mais fácil pra mim, tá? Vão jogando a fibra de um lado, do outro e no meio, sempre. A fibra que vocês jogarem para um lado, vocês sempre joguem para o mesmo lado. Não peguem um tufo de fibra e enfia metade para um lado, metade para o outro, porque fica ruim o enchimento, tá? Acaba criando vácuos no meio da peça que fica feio, tá bom? Então, pegou uma porção de fibra, empurra sempre ela inteirinha para o mesmo lado. Pegou outra porção de fibra,
e empurrou para um lado, empurra essa porção de fibra todinha pro mesmo lado, ó. Peguei uma porção de fibra, vou empurrar pra cá, ó. Ó, tô empurrando toda pro mesmo lado. Eu não vou pegar essa fibra, empurrar um pouco pra cá e um pouco pra cá, que vai ficar ruim o enchimento, tá? Não economizem, porque é isso que vai dar o formato bonitinho na peça. Tá legal? Olha como vai ficando certinha a cabeça, tá vendo? Agora, eu estou apoiando no meu corpo essa cabeça. E estou com um palito, um hashi. Eu quebrei ele aqui na ponta, ó, pra ele ter aonde pegar na fibra e auxiliar pra empurrar, ó. Mas com o hashi, como já tá bem aqui em cima, já pronto para fechar, eu tô empurrando com o hashi, porque fica mais confortável na mão, tá? Ó, ela tá bem cheia, mas ainda cabe mais um pouco. Ó, nesse ponto, eu vou começar a fechar a cabeça, tá? Eu sempre escolho um lugar em que eu vou conseguir esconder o fechamento. Como aqui nós vamos colar um cabelo, então aqui eu vou fazer o fechamento, não vou me preocupar se ele vai ficar bonito ou não, porque vai ficar escondido. Mas, se esse fechamento não for ficar escondido, vocês precisam fazer da melhor forma possível para ficar bem bonitinho, ok? Eu nem dei pontinho muito pequeno, justamente porque eu vou cobrir com outro cabelo. Ó, dei um nozinho duplo, vou entrar com a linha, com a agulha aqui em algum lugar, sair aqui, ó, e cortar. O que eu faço aqui agora? Eu pego uma agulha mais grossa e puxo essa fibra pra cá, pra deixar a cabeça bem certinha, olha. Puxo a fibra pra onde precisa. E finalizo com o isqueiro. O isqueiro que vai tirar todos esses fiozinhos aqui de fibra que a gente não quer, tá? E eu vou passar aqui na cabeça toda. Certo? Olha a diferença entre as cabeças. Perceberam? É o mesmo molde, gente, o mesmo molde. A única coisa que eu alterei aqui foi o molde do cabelo, que eu quis mais redondinho aqui na frente. Mas o molde da cabeça em si é o mesmo. Olha a diferença de uma cabeça para outra. Tudo porque aqui eu fiz com o feltro dublado.
Olha, tá vendo? Como ficou extremamente alongada? É isso, ok?